Jesus ele vai usar essa expressão em João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou. Quando Jesus usa essa expressão, eu sou, ele está remetendo-se a Êxodo capítulo 3, versículo 14, vai dizer assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isso você vai dizer para os israelitas. Quando Moisés sobe o monte para dialogar com Deus, para falar com Deus, e ali falando com Deus, quando passa todo aquele histórico de diálogo, Deus está estabelecendo para Moisés aquilo que ele deveria fazer, que era levar, conduzir o povo através do deserto até a terra prometida. E quando chega ali, tá bom, eu vou, o Senhor me convenceu, mas quem eu vou dizer que chamou? Diga que eu sou, eu sou o que sou. Eu sou. Quando nós olhamos o contexto judaico, é interessante que eles não usam essa expressão. Falando de tal, ele diz, eis-me aqui. Ele não diz eu sou, eis-me aqui. O único que tem o poder de dizer eu sou é esse próprio Jesus. Você vai ver que em Marcos capítulo 14, versículo 62, e disse-lhe Jesus: eu sou, e vereis o Filho do Homem, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. No grego, também a terminologia é a mesma do hebraico, eu sou. Aqui Jesus está respondendo à pergunta de Herodes, quando diz, você é o rei dos judeus? Diz, eu sou. Tu dizes, eu sou, eu sou. E essa expressão, eu sou, ela carrega muita coisa que nós começamos a entender a intriga dos fariseus por conta disso. Quando Jesus ele está usando essa expressão, ele está rogando para si, como que diz a palavra que eu pus aqui? A divindade de Deus. Essa expressão de identificação que Jesus ele está se identificando não com Deus, mas como o próprio Deus. Ele está se identificando com a pessoa do próprio Deus. Aí vem as definições da trindade. Esse termo trindade é um termo da teologia, ela não consta na palavra de Deus. Nós, por dedução do estudo teológico, você vê que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é uma hierarquia, mas todos os três estão no mesmo nível, merecem o mesmo respeito, são todos em essência a mesma pessoa, cada um na sua especificidade. Aí tem cada um trabalho que faz diferente. Jesus então roga para si essa identidade divina, e isso gerou revolta no coração dos judeus. O Evangelho de João ele é considerado uma biografia de Jesus. Via de regra, eu gosto de indicar, se você quer conhecer mais a Jesus, ter uma experiência com Jesus, leia o Evangelho de João. O Evangelho de João é o evangelho que mais tem palavras que Jesus proferiu. Tem uma versão da revista da Almeida Corrigida, ela tem as palavras de Jesus em vermelho. Aí você tem uma ideia bem clara do quanto Jesus falou ali. Mas leia o Evangelho de João com essa conotação para você perceber o quanto Jesus fala e como ele fala, quais palavras ele está proferindo. Em cada uma das oportunidades, Jesus ele mostra o amor salvador de Deus pela humanidade. Em 7 oportunidades, Jesus ele vai usar essa expressão eu sou no Evangelho de João. Em cada uma dessas oportunidades você vê o amor salvador de Jesus. O primeiro texto que nós lemos, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos chegar até o 8 que eu falei, 8:50, depois a gente vai ver aquele texto lá. Primeiro texto que diz aqui, eu sou o pão da vida, João capítulo 6, versículo 35. Na Palestina do primeiro século, o pão era tido como um dos alimentos mais importantes, era algo assim essencial para o dia a dia, e até hoje ele consta para nós como é gostoso você acordar de manhã, um cafezinho fresco, um pãozinho fresquinho, não é? Eu gosto do pãozinho um pouquinho mais crocante, não muito crocante, mas é bom demais. Pãozinho com manteiga é tudo de bom. Nós nos acostumamos com isso, torna-se um alimento básico. Na Palestina era da mesma forma. Ele era considerado essencial para o dia a dia. É necessário para a vida. O pão
é o alimento que torna-se essencial para a vida em todas as suas dimensões. Aqui, o pão como um alimento para a manutenção da vida, não só o pãozinho. O pão, ele era um alimento básico, era necessário para a vida. Quando se dizia pão, o judeu entendia que se tratava do sustento diário. Não é interessante que na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Este o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não está falando do pãozinho de francês que a gente come todo dia pela manhã. Aqui é o alimento diário. O pão nosso de cada dia, quando nós usamos essa expressão, está equalizado para mim aí? Quando nós usamos essa expressão, estamos falando do alimento diário, o alimento que nós necessitamos para a vida, para a manutenção para a vida. Aí tem, se você está acostumado a ter 3 refeições por dia, são as 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e janta. E tem uns que tem um café da noite antes de dormir, tem um café da tarde, mas é toda a refeição durante o dia que a gente vai acrescentando, vai pendurando aí. Essa refeição, ou seja, o alimento que chegou até a sua mesa. Algo que eu gosto de lembrar muitas vezes, se você pegar aí 5 anos para trás da sua vida, você vai ver que você passou por algumas dificuldades, mas não faltou alimento. Você pode não ter comido tudo que você desejou comer, mas tinha alimento para você comer. O básico tinha, com certeza, não faltou alimento para manutenção diária. Quando nós oramos e agradecemos o pão nosso de cada dia, é este alimento. E Deus provê. Da mesma forma, remete ao maná. Quando o povo sai do deserto, sai do Egito para entrar no deserto, eles chegam no deserto, adoram ao Senhor, começa a cair o maná. E o maná caía do céu. 6 horas na alvorada, estava aquela relva, ela se transformava no maná. Podia pegar 1 gomer por pessoa, 1,5 litro, mais ou menos. Se pegasse um pouco a mais, dava bicho. Não adiantava pegar mais, 1,5 litro era o suficiente para o dia, era a ração do dia. E quando chegava na sexta-feira, podia pegar 2 gômeres, 3 litros, para a sexta e para o sábado. Interessante isso. E não dava bicho, só da sexta para o sábado. Podia pegar mais, que não tinha problema de permanecer isso e se alimentar. Não por acaso, quando Jesus vai multiplicar, ele multiplica alimento para o povo, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães. O lanche de um menino que foi prevenido e trouxe lá. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Jesus diz, toma cá. E aí tem toda uma conotação interessante por trás disso tudo. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, eu sou a fonte de alimento que provê vida. Eu sou a fonte que provê vida além da morte. Eu sou a fonte que provê o alimento além do sólido, o alimento espiritual, o alimento para a alma, o alimento que preenche, porque nós tomamos, quem tomou café ontem? Café da manhã. Quem almoçou ontem? Comeu ontem? Comeu, não é? Mas vai comer hoje de novo? Mas já não comeu ontem? De novo? A gente come todo dia, não é? O alimento não pode ser desprezado porque falta energia. Por que com Jesus não pode ser diferente? Não pode. Nós temos que nos alimentar da presença de Deus. E como é que nós fazemos isso? Oração, jejum e palavra. Não existe uma fórmula mágica no Evangelho para você fazer qualquer coisa que seja. Mas existe esse tripé que nós baseamos a nossa fé e caminhamos com Deus dessa forma. E quando nós estreitamos esse relacionamento com Deus, o que acontece? Esse alimento diário começa a fazer diferença na nossa vida. Ou você está achando que a sua vida vai transformar assim em 30 segundos? Não é. Nós precisamos ter uma caminhada com Deus, e à medida que nós caminhamos com Deus, como é que nós caminhamos com Deus? É andando com Jesus. Como é que a gente anda com Jesus? Com o Espírito Santo. Uma coisa está atrelada à outra. Não existe outro caminho para chegar até Deus, a não ser o próprio Jesus. E como é que a gente tem um relacionamento com Jesus? É através do Espírito Santo. Como é que a gente alimenta a nossa alma? É através da palavra de Deus, através deste relacionamento que nos alimenta, como o pão
que nós precisamos para nos alimentar, ou seja, o alimento diário para nos manter fisicamente ativos, saudáveis, e tudo aquilo que você sabe acerca do alimento, espiritualmente não é diferente. Mas o alimento que nos sustenta é o próprio Jesus, não pode ser outro. Qualquer outro vai enganar você, achar que você está se alimentando de uma coisa boa, achar que você está no caminho certo. Não existe outro caminho, é somente o próprio Jesus. O segundo eu sou que tem aqui está em João capítulo 8, vamos comigo lá, um pouquinho para frente. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Versículo de número 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele vai fazer a mesma referência no capítulo 9, no versículo 5. É a mesma referência que ele faz aqui. Possivelmente aqui, Jesus está fazendo uma alusão à festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era a festa que foi feita após o episódio da rocha dar água no deserto. Irmãos, andar no deserto deve ser uma coisa assim, muito complicada. 50 graus durante o dia. Você acha que está calor aqui? Vai dar uma passadinha no Saara, você vai ver como é que aqui está fresquinho, não é? 50 graus durante o dia e menos 10 à noite. Tanto o calor extremo quanto o frio extremo dá muita sede. Nós precisamos da água para manutenção. No frio, tem que beber água do mesmo jeito. Não pode diminuir a quantidade de água porque está frio. Achar que o corpo não necessita. O corpo necessita da água. E quando Moisés, apesar de não ter falado, mas bateu na rocha, Jesus cumpriu a sua palavra. A água jorrou. E quando a água jorrou, o povo fez festa. Por que o povo fez festa? Porque a água no deserto, meu amigo, é motivo para muita, muita, muita festa. E essa era uma festa que era carregada de iluminações, de luzes, de muito candelabro, muita coisa, punham muitas luzes assim para celebrar essa festa. Então, quando Jesus fala que eu sou a luz, eu sou como os candeeiros, eu sou como aquela coluna de fogo. Durante o dia havia uma coluna de nuvem que cobria o povo no deserto, e durante a noite uma coluna de fogo, que além de nortear, de dar a direção, de dar o foco para eles, dava o calor, para aquecer do frio. Quando Jesus fala assim, eu sou, como Deus, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que dá um norte para a sua vida, eu sou a luz que vai dar a direção correta para a sua vida. Muitas pessoas tentam viver uma vida sem Deus. Não existe vida sem Deus. Não existe vida sem Deus. O que você pode estar vivendo sem a presença do Espírito Santo é algo que te leva a uma sobrevida, a um comportamento, vai dia após dia, dia após dia, dia após dia, mas quando você está em silêncio, sozinho, bota a tua cabeça no travesseiro, algumas questões invadem a sua alma. Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Deus, onde é que isso vai me levar? Deus, aonde eu vou? Uma das melhores oportunidades para se pregar o Evangelho é em culto fúnebre. Melhor oportunidade. Lembro que a referência ao reverendo Antônio Lima, quando ele ia fazer uma cerimônia fúnebre, ele começava dizendo que eis diante de nós uma mensagem, apontando para o esquife, apontando para o caixão. Eis diante de nós uma mensagem. Que mensagem é essa? Nós todos vamos morrer. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Os que acham que vão morrer mais cedo, morrem mais tarde. Os que acham que vão morrer mais tarde, morrem mais cedo. Todo mundo morre. Nós passamos, a não ser que Jesus volte antes, nós passaremos pela morte. E qual é a grande dificuldade da humanidade? É exatamente encarar a morte. Nós não fomos preparados para isso. Nós não somos preparados para lidar com a morte. Acredite, em cada circunstância ela é difícil de lidar com isso, ela é difícil da gente administrar essas coisas, e tem uma infinidade de questões que nós não sabemos responder, tanto do lado de lá como do lado de cá. E aí quando chega um momento que nós estamos questionando a nossa vida, porque a nossa vida não está norteada, a nossa vida não está direcionada corretamente para onde de fato ela precisa estar apontada, que é para Deus, autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6.
Ele é o autor e consumador da nossa fé. E se nós não estamos andando nessa direção, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E quando você chegar no momento de colocar um questionamento acerca do seu comportamento, daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando, dizendo assim, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que a vida tem algo mais para ser vivido. Como aquele jovem rico que foi perguntar para Jesus, mestre, bom mestre, que tenho de fazer para herdar a vida eterna? A pergunta desse moço é o seguinte: o que mais eu posso fazer para herdar a vida eterna? Existe uma sensação de que a vida é mais do que isso, é mais disso do que isso que eu estou vivendo. Então, o que é que tem além disso? E essa pergunta é uma resposta à pergunta que vem anterior a quem é o meu próximo. Então, Jesus fala a parábola do bom samaritano, depois entra neste contexto, o jovem aparece e vai dizer assim: olha, observa os mandamentos. E o moço era um religioso desde a infância. Mestre, estou bem na fita? Porque eu observo todos os mandamentos desde a minha adolescência. E Jesus, que bom, maravilha. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e volta e você vai ter um tesouro no céu. Aí doeu, porque ele tinha muitas posses. A vida dele estava norteada pela religião e pelos bens que ele tinha. Deus não tem nada contra você ter bens materiais, não é essa a questão. Mas o problema, como diz Paulo, aonde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. Se o seu coração estiver nos seus relacionamentos, o seu tesouro está ali. Se o seu coração estiver no dinheiro, o seu tesouro está ali. Se o seu coração estiver no seu diploma, o seu tesouro está ali. Se o seu coração estiver onde quer que esteja e não for Deus, a sua alma está propensa àquilo. E quando nós devemos direcionar o coração exatamente para Deus, aonde Deus está, para onde Deus nos direciona, e para isso Jesus é essa luz. Jesus é essa luz. Já ouviu falar aquela famosa frase, a luz no final do túnel? Como é maravilhoso quando você está passando por um momento, se você vê a resposta, você vê a saída, você encontra o norte. Jesus é esse norte. Jesus é esse norte. E não somente Jesus é esse norte, diz, eu sou. Deus que dá a direção para você, eu sou. Eu sou. Jesus está dizendo isso. Terceira coisa, ele fala aqui, está em João agora, de fato, capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes, eu lhes afirmo que antes que de Abraão nascer, eu sou, diz a NVI. Havia um orgulho por parte dos judeus em dizer assim, nós somos descendência de Abraão. Eles batiam no peito e diziam assim, nós somos, vocês são os outros. Nós somos descendência de Abraão. Aí Jesus chega e diz assim, eu sou antes de Abraão nascer. Então, como assim, rapaz? Você tem 30 anos, você acabou de ser batizado por João, lá nós vimos, você é filho do carpinteiro, aquela coisa toda. Não havia uma conexão, não havia uma clareza de entendimento. E ele começa a mexer nesse negócio. Eu sou antes do pai Abraão. E pai Abraão, para os judeus, é alguém assim que é extremamente respeitado, com direito. O pai da fé, aquele que vai nortear muita coisa, e Deus responde, Abraão creu contra a esperança, por isso foi tido como o pai da fé. É muito interessante a história de Abraão, mas eles tinham um orgulho, uma prepotência, nós somos filhos de Abraão, e você acabou de nascer, aquela coisa toda. E Jesus aqui, no versículo 33 do capítulo 8, ele vai, cadê 33? Respondeu, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus está pregando a liberdade. Então, por ser Deus, por ser antes de Abraão nascer, ele é detentor da vida, detentor da salvação, detentor daquilo que nos leva mais próximo deles. Eles se declaravam descendentes de Abraão, mas as palavras de Jesus não estavam neles. O que adianta nós estarmos inseridos num contexto religioso evangélico, se nós não vivemos as palavras da vida eterna? Quando Jesus está acho que é Mateus capítulo 16, que está dialogando com os discípulos, né?
e Jesus manda, depois os 70 vão embora, e Jesus diz, e vocês querem ir embora também? E Pedro diz, mestre, para onde iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Tu tens a palavra que direciona, palavra que norteia, que alumia, palavra que inspira o nosso coração a sermos melhores, a vivermos em paz, a sermos felizes. E ser feliz não é todo dia você estar muito bem na fita, isso é folclore, irmão. Porque tem dia que você acorda que está com o pé na lua, não é? Tem dia que você acorda assim, parece que tudo joga contra, ou só acontece comigo. Tem dia que você acorda, parece que, meu Deus do céu, Satanás mandou um exército inteiro só para me atentar hoje, não é? Hoje ou o dia. E tem dia que está tudo bem, e nós passamos por altos e baixos, independente do nosso humor. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Eu sou feliz porque eu tenho. Posso não estar rindo todo dia, o tempo todo, mas a minha alma, ela está contente pelo simples e singelo fato de estar na presença de Jesus. Jesus foi muito claro, quando ele diz lá, eu ainda não decorei o versículo, acho que é 14, 27, que ele vai dizer, no mundo tereis aflições, no plural. No mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Então o Senhor, ele se mostra como superior a Abraão, antes de Abraão. O termo eu sou aqui, ele é usado por Jesus, e a mesma palavra lá de Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, e Isaías 41, 4, que revela a sua eternidade. Ele é eterno, ele é eterno, ele é eterno. Ele, antes que tudo existisse, ele já estava lá. Como o reverendo Luciano diz uma coisa muito interessante, Luciano Duarte, ele diz lá, Deus não existe, Deus não existe, Deus é. Algo que tem uma existência, ela tem um início, tem um período de durabilidade, tem um fim. Este microfone que eu estou usando, ele foi criado, ele foi desenvolvido, foi projetado, foi produzido. Ele nasceu. Ele existe, ele tem um tempo de vida útil, e vai chegar um tempo que ele não vai funcionar mais, não vai dar mais manutenção, e tem que joga fora, compra outro, é o ciclo, e tem um fim. Deus não existe, Deus é, antes de todas as coisas, durante todas as coisas, depois ele continua sendo. Deus é o mesmo, como diz em Zacarias 4:6, Deus, eu sou o mesmo e não mudo. Deus é o mesmo e não muda, Deus continua sendo o mesmo. Antes de Abraão, ele continua existindo. Antes de tudo aquilo pudesse acontecer, ele existe. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. A mesma referência está em Tito. Deus é eterno e ele continua sustentando todas as coisas, quer você creia, quer você não. É muito importante você lembrar que existe a vontade decretada de Deus. O que é a vontade decretada de Deus? Deus disse que o Filho do Homem, Jesus, é um título messiânico, Jesus, nasceria de uma virgem, nasceu. Disse que ele morreria numa cruz, ele morreu. Diz que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Então a vontade decretada de Deus, quer você queira, quer não, vai acontecer. Quer Satanás queira ou não, vai acontecer. Quer ele saiba ou não, vai acontecer. É a vontade decretada de Deus. E a palavra de Deus diz que ele voltará. Jesus voltará. E quando ele voltar, nós precisamos saber quem é o pão da vida. Nós precisamos estar alumiado por essa luz, norteado por esse Jesus. Nós temos a consciência de que ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, glória a Deus, aleluia. O quarto texto está um pouquinho mais para frente, capítulo de número 10, versículo de número 9. João 10, 9. Ele diz aqui, eu sou a porta. Porta de quem? Eu sou a porta das ovelhas. Aqui está lá no versículo 7, vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. A porta, primeiramente, a entrada para o aprisco. Não, todo e qualquer
indivíduo, pessoa ou entidade que entra no aprisco que não é pela porta é ladrão e salteador. É isso que está dizendo o texto. Depois você pode dar uma lida aí que você vai entender tudo isso que eu estou falando. Então, ele é a porta para entrar para o aprisco. Aprisco o que que é? É o lugar de segurança, é o lugar de proteção, é o lugar de vida, é o lugar onde há alimento, é o lugar onde há o cuidado, o pastoreio, é o lugar onde há a essência da vida, o próprio Deus, o próprio alimento. A porta, Jesus, é o caminho para a presença de Deus, e Jesus é o único caminho para chegar a essa presença. É interessante que Jesus se coloca com a porta, ele estabelece o caminho é por aqui para chegar até Deus. Deus está lá, é o alvo, mas o único meio de entrar neste caminho, de se aproximar da presença de Deus, é o próprio Jesus. Só se pode entrar no reino de Deus pela porta, não tem como pular a janela, não existe atalho, não existe um jeitinho brasileiro, não existe no reino, não existe. Sabe o que é? Eu vou vivendo a minha vida do meu jeito, da forma como eu desejo, e aí quando eu perceber que Jesus está voltando, eu aceito Jesus e corro para a igreja. A outra definição é assim: eu vou viver minha vida o máximo que eu puder, e quando eu já tiver aproveitado tudo, aí eu me volto para Deus e vivo aquilo que a palavra de Deus diz. Marcos, eu não lembro o texto, a referência exata, mas diz lá que um fazendeiro colheu muita coisa. Ele diz que vamos derrubar um celeiro, fazer celeiros maiores, vou encher tudo isso, depois eu vou dizer minha alma, regala-te, aproveita de tudo isso que você conquistou, glória a Deus, aleluia. Mas a resposta para ele é a seguinte: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Partindo do momento que nós passamos pela porta, é muito interessante você ver a análise, né? Jesus vai dizer assim, aqui no capítulo 10 de João: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Mas se vai sair porque entrou? É uma pergunta que nós às vezes fazemos. Entrar de um lado e sair do outro. Vai entrar e sair de volta. Eu entro numa experiência com Jesus e eu saio da porta entrando para dentro do aprisco. Essa é a ideia. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou a porta, não existe outra, não existe outro caminho, não existe outra forma de você chegar à presença de Deus. Cristo é o único acesso à presença de Deus. Por essa porta não passam lobos, nem mercenários, e jamais falsos profetas. Bota o dedo aí, marca o texto, vão comigo lá em Apocalipse capítulo 21, lá no final da Bíblia, o penúltimo capítulo da Bíblia. Vai lá para o final, Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Agora vamos lá no 22, vira mais uma página, 22, versículo de número 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Tenso, não? Esse povo todo fica fora. Não há como você viver na presença de Deus e praticar qualquer uma dessas coisas citadas, e a lista é maior. Depois você vai lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 22, você vai ver: por terem desprezado Deus, o conhecimento de Deus, Deus mesmo os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas abomináveis. Aí a lista é interminável. Porque quando você se afasta de Deus, se afasta da luz, se afasta do norte, se afasta da porta, você passa a viver de forma indiferente à vontade de Deus. A vontade de Deus não tem um peso nenhum para você, então você começa a regalar-se, mas chega um momento em que a coisa arrocha, e quando a coisa arrocha, o que é que a gente faz? Corre para Deus.
Normalmente corre para Deus. Eu acho tão interessante a ideia de que quando você recorre a Deus para resolver um problema, você transforma Deus num ídolo. Quando você vem para Deus para resolver um problema, você transforma Deus num ídolo. Deus não quer só resolver o seu problema. Deus quer te abraçar, Deus quer te dar alimento, Deus quer alumiar a sua mente, nortear a sua vida, alegrar o seu dia a dia, preencher a sua alma e te levar para o céu. Tá bom para você assim ou não? Não existe jeitinho. Por favor, para com esse negócio. Próximo texto, João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 25. Esse é aquele texto conhecido onde Jesus ressuscita Lázaro. Versículo 25 diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava num vilarejo a 3 quilômetros de distância aproximadamente. Não era, um pouco mais. É 2 dias de viagem. Eu misturei as estações. Há 2 dias de viagem. E quando ele está lá com os discípulos, chegam os mensageiros. Olha, Lázaro está doente. Ah, tá bom, beleza. E os meninos voltam embora e ele fica mais 2 dias. Demora 4 dias até chegar, depois de ser avisado. 4 dias. E quando ele chega, Jesus pergunta: onde ele está? Seu mestre, já está fedendo. Já faz 4 dias que está enterrado, já está em estado de putrefação. É quando o corpo já começa a decompor. E o cheiro de gente morta é terrível, pior do que animal. É um cheiro horroroso. E diz: onde que ele está? E vai até ele e manda tirar a pedra. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita e torna a vida e vem saindo, tira as ataduras e deixa ele ir. E é aquela história toda. Jesus está dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Não só a ressurreição, mas eu sou a vida. É interessante que, quando de fato nós temos uma experiência com Jesus, nós passamos a crer, é porque nós cremos. Se você crê de fato em Jesus, Jesus é Deus, Ele é o eu sou. Deus é o mesmo, Deus não muda. Ele continua sendo o eu sou, o grande eu sou. Aquele que abriu o Mar Vermelho e fez quase 3,5 milhões de pessoas passar a pé enxuto por entre o mar. E quando chegou o último israelita lá, o exército todo aqui atrás do povo, e Deus fechou, morreu tudo ali. Os historiadores dizem, isso não está na Bíblia, são os livros históricos, que quem vai fazer menção disso é Flávio Joséfo, que é um contemporâneo de Jesus. Ele vai dizer que por mais de 400 anos, os egípcios ficaram longe do Mar Vermelho. Por mais de 400 anos. Eles tiveram medo de chegar perto do Mar Vermelho. Alguns arqueólogos acharam rodas fossilizadas debaixo do Mar Vermelho, que mostram que de fato havia bigas afundadas ali. E mais um monte de coisa. Deus é o mesmo. Deus não muda. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o eu sou que ressuscitou Lázaro. Você crê nisso? Esse é o Deus que você serve. Se de fato você serve. Se de fato nós servimos a esse Deus. Se de fato Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele vai colocar nessa disposição, nós precisamos crer em Jesus como Senhor da nossa vida e como Salvador da nossa alma. Não é primeiro Salvador, porque muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor. Mando na minha vida, mando eu. E aí, quando na minha vida mando eu, Deus não tem importância para mim, a não ser para executar alguma coisa, salvar a minha alma. E se você vem para Jesus com a única intuito de livrar-se da perdição eterna, é muita pobreza. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que pode transformar a minha vida, transformar a minha mente, transformar a minha razão e me fazer caminhar por eventos que eu nem tenho ideia. E nós podemos experimentar o extraordinário de Deus. Algo que eu tenho dito já há algum tempo. A palavra de Deus diz que esses sinais, o próprio Jesus vai dizer, esses sinais e maravilhas acompanharão os que creem. Nós cremos, não cremos? Eu creio, você crê? Glória a Deus. Então cadê os sinais? É tenso, né?
Aonde estão os sinais? Por que as coisas maravilhosas não acontecem? Por que pessoas não são curadas de forma milagrosa? Por que não há manifestação de milagres e sinais? Jesus estava numa casa e ensinando, e dialogando e tal, e de repente os meninos começam a tirar o teto da casa, uma coisa louca. Eu penso assim, amigo que nem esse, se fosse amigo do dono da casa, é amigo da onça, não é? Mas amigo daquele aleijado que estava na maca, amigo do peito. Os caras abriram o telhado assim, e desceram Jesus numa cordinha, até chegar na frente de Jesus. Eu fico imaginando Jesus falando assim, conversando, e cisco caindo, né? Assim, aí de repente o povo começa a olhar para cima e Jesus fica tranquilo. Aí começa a aparecer uma marca assim, ó, para na frente de Jesus. Jesus sim, perdoados são os seus pecados. Perdoados são os teus pecados. E aí os fariseus, quem que é esse? Rapaz, pensando que está perdoando pecado, está pensando que é Deus. Aí Jesus lança, o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer para este paralítico, levanta, toma o teu leito e anda? Bando de hipócritas, foi isso que ele quis dizer. Toma o teu leito, filho, levanta, toma o teu leito e vai-te. E o menino começou a levantar, e ele levanta e fica em pé. Eu imagino o olho, todo mundo estatalado assim, ele cata a maca, dá licença, ó a cabeça, dá licença, e sai carregando a maca, e puxando as cordinhas junto, né? Tá a cordinha amarrada, e sai, sinais e maravilhas, seguem os que creem. Duas respostas para isso, pelo menos. Deus perdeu o seu poder. Eu acho que é improvável. Eu acho que é improvável que Deus tenha perdido o poder. A segunda, não estamos no ideal no relacionamento com Deus. Qual você acha que é mais plausível? Tensa, não é? Eu sou a ressurreição. E nós estamos prontos para sermos ressurretos diante da presença de Deus em espírito e em verdade. É bênção de Deus. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Deus quer trazer a nossa vida de volta. Deus quer trazer a nossa alma de novo a uma experiência com Ele, a um avivamento. Como diz, eu não me lembro mais qual, acho que é Zacarias que vai dizer, aviva o teu povo, Senhor, no meio dos anos, aviva o teu povo. Jesus é o único que pode trazer essa restauração na alma, avivando o nosso coração. Eu sei que você passou por momentos difíceis, eu também já passei, mas nosso sofrimento não pode definir a nossa vida com Deus. O seu sofrimento não pode definir a sua vida com Deus, querido. Não pode. Se essa é a definição, alguma coisa está errada. Hoje nós temos vida em Cristo, e essa vida é eterna. É para isso que nós precisamos olhar. Vamos caminhar mais um pouquinho. Capítulo 14, versículo de número 6. Esse é um texto bastante conhecido. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Diz lá, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem já ouviu esse texto aqui alguma vez? Glória a Deus, todo mundo já ouviu. Está até frase de caminhão, não é? Está lá. O que significa isso? Capítulo 14, 15 e 16 de João são as considerações finais de Jesus para os seus discípulos. Está chegando o momento de Jesus ir para Jerusalém, ser preso, ser levado, ser condenado injustamente, ser morto, crucificado e ressuscitar. É a conclusão do plano salvífico de Deus para toda a humanidade. E então, no começo dessa conversa, de finalizar os pontos importantes para os discípulos, Jesus ele coloca a seguinte descrição, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele vai falar sobre isso? Muito bem, se você olhar para o tabernáculo, tá? O tabernáculo ele tinha uma alusão à salvação. O tabernáculo tem esta alusão. E ele vai falar em João capítulo 1, versículo 14, o verbo habitou entre nós, o verbo se fez carne. Se você pegar os textos ali no original, você poderia colocar aqui, habitação não é casa. A habitação ali está falando do tabernáculo.
Não está falando de morada, não está falando de templo, está falando do tabernáculo. E o tabernáculo é o tipo de Cristo. Ele aponta para a figura de Cristo. Você pegar todas as analogias do Antigo Testamento, elas apontam para a figura de Cristo. O tabernáculo não é diferente. Seria interessante e inteligente colocarmos ali que o verbo tabernaculou entre nós. Jesus se fez carne e tabernaculou, tabernáculo em carne viva, o tabernáculo em presença. Por que ele vai dizer isso quando ele se refere? Muito bem, vamos lá, acompanhe o raciocínio aí. A porta do tabernáculo, qual era o nome da porta do tabernáculo? O caminho. O nome da porta era o caminho, e Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a porta do tabernáculo. Eu sou, não tem como você entrar para ir na direção do Santíssimo Lugar, que esse era o objetivo, chegar na presença de Deus consumada, que era onde estava a Arca da Aliança, e só o sumo sacerdote entrava, mas você podia chegar até perto do Santíssimo. Então você tinha que passar pelo portão, e como é que se chama o portão? O caminho. Simbolicamente, havia 12 passos até a pia, para poder lavar a oferta. O que significava lavar a oferta? 12 passos às 12 tribos de Israel, representando as 12 tribos. E quando você chegava na pia, o que simbolizava a pia da purificação? Era aonde o sacrifício era levado e era dissecado. O sacerdote ele ia rasgar a oferta ao meio e ia ver se o animal tinha alguma enfermidade por dentro, se tinha alguma deformidade, ou seja, a pia é onde era revelada a verdade sobre o sacrifício. A pia é considerada a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a porta, eu sou a verdade. A sua oferta, ela passa pela análise de Jesus. E oferta aqui, eu não estou falando só de oferta financeira, porque quando você dá com o coração amargurado, isso Jesus está vendo. Não é? Você dá com o coração amarrado, mas você tem que estar feliz para dar oferta. Deus está te dando, glória a Deus, aleluia. Oferte com alegria. Mas e quando você dá o seu serviço, você dá o seu melhor? Quando você vem para o culto, prestar culto a Deus, é o seu melhor? É aquilo que você tem de melhor. A palavra de Deus diz uma palavra, tem umas coisas pesadas, diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Fazer a obra do Senhor, o que é? É para quem toca? Para quem canta? Para quem prega? Para quem trabalha lá? É para quem adora. É para quem adora. Cantar é uma das expressões da adoração. Prestar culto é uma expressão de adoração. E quando você chega para prestar culto, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque o versículo 1 vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. O que significa isso? É você estar no culto com espírito, alma e corpo conectados numa função só, adorar a Deus. Amém? Vocês estão aí ou não? Então, ou seja, nós chegamos à igreja para prestar culto conectado com Deus, linkado com Deus. O Wi-Fi de Deus nunca falha, glória a Deus, aleluia. A gente entra aqui para prestar culto e estamos conectados com Deus, porque nós entramos aqui e passamos pela verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus, essa pia, onde era feita a avaliação da oferta. Nós entramos aqui, Jesus dá uma mapeada, né? Passa um antivírus na nossa mente, e aí diz assim, tem alguma coisa que tem que jogar na quarentena, não, né? É tenso pra caramba. Algumas coisas na nossa mente que precisa expurgar. Quem aqui já sentiu raiva? Seja honesto. Já sentiu raiva, sentiu vontade de catar no pescocinho, esfregar para lá e para cá? Ok, tá? Quem aqui já sentiu raiva, mas diz assim, paz do Senhor, irmão? Glória a Deus, aleluia. Então são os pecadores para fora e os pecadores para dentro. Para fora a gente externa, dá vontade de fazer umas coisas assim, porque nós somos humanos. Agora para dentro nós somos hipócritas. Nós não verbalizamos, né? Glória a Deus, irmão. Paz do Senhor, tá bonito, hein? Já viu isso? Amiga, você tá linda, né?
Mas lá por dentro, meu Deus, que roupa cafona. Nem sei se usa mais essa expressão, mas está pensando algo negativo. A nossa mente nos contradiz, a nossa mente nos impulsiona a fazer aquilo que não é bom. E aí, hipocrisia está de mão dada com a mentira. O que nós vemos lá em Apocalipse? Mentiroso não entra não. Não passa por essa porta. E aí nós entramos, sentamos, levantamos a mão, sentamos, oramos, respondemos amém, glória a Deus, aleluia, batemos palma e cantamos junto e vamos embora, impermeáveis, da mesma maneira que entramos, impermeáveis à presença de Deus, aquilo que Deus tem para transformar a nossa vida de dentro para fora. E Deus quer fazer isso conosco. Então, quando nós chegamos na pia, que é a verdade, essa pia vai nos avaliar. Quando você entrar aqui, meu irmão, o seu coração tem que estar sedento pela presença de Deus e por nada mais. Como eu disse aqui, até que nada mais importe, nada mais, nada mais. Aí nós entramos no caminho, Jesus, chegamos até a verdade, Jesus, aí a coisa começa a ficar cada vez mais tensa. Bênção de Deus, glória a Deus, e o Santo dos Santos. Este é o local da presença de Deus. Este é o local da presença de Deus, irmão. Por que nós chegamos até o culto? Por que nós chegamos à igreja? É para buscar a presença de Jesus. Existe outro motivo? Não pode haver motivação maior. Eu sei que muitas vezes nós passamos por alguns momentos assim, bem desafiadores, que se não for Jesus, irmão, não tem jeito. Aí nós temos que clamar: Deus, intervenha na minha causa. Deus, move o coração daquele juiz. Deus, abre uma porta de emprego. Deus, cura. Deus, nós precisamos, isso tudo é nobre. Mas vir à igreja só por causa disso é pobre. Ficou até bonito, Ana. É pobre demais. Porque o nosso intuito maior tem que ser buscar pela presença de Deus, buscar pela presença do Altíssimo, ser cheio do Espírito Santo. Jesus é o caminho, é a porta de entrada. Jesus é a verdade que avalia a nossa oferta, aquilo que nós estamos oferecendo para Deus. Jesus é o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde nós seremos cheios da presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia, vamos lá, vamos caminhar aqui. Está chegando no final, último. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Nós falamos um pouquinho sobre isso na quinta-feira. O Salmo de número 80, ali do versículo 8 até o versículo 19, Israel é a videira que Deus trouxe do Egito e plantou no solo que havia preparado para ela. Mas o salmista lamenta-se porque ela não floresce mais. Seus muros de proteção estão destruídos e ela está sendo saqueada por ladrões. A videira foi plantada e deveria estar frutificando e não frutificou. Meu irmão, se você pegar a vida do povo de Israel, você vai ver que durante toda a jornada deles no deserto, é um misto de altos e baixos. Eles desobedeciam a Deus, aí o inimigo vinha, arrebentava com eles, aí eles se voltavam para Deus, e Deus vencia o inimigo, e aí eles viravam as costas para Deus, e a coisa azedava, e voltava para Deus, a coisa melhorava, e sempre assim. Sempre assim. Até quando? Até quando? Quando Elias derrota os 850 profetas lá, ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Eles queriam seguir a Baal, mas queriam que Deus protegia. Que trem doido é esse? Não se pode servir a dois senhores. Mas ele diz assim: se é Deus, serviu. Se Deus é Senhor da sua vida, sirva a Ele. Simples assim. Simples assim. Se Deus é Senhor da sua vida, sirva-o. Porque quando você servir, algumas coisas maravilhosas começarão a acontecer. Vós sois os ramos, como diz o texto aqui. Nós somos, se é que de fato você é de Cristo, você é um ramo enxertado em Cristo.
E este ramo, ele dá fruto, porque se não dá fruto, o que é que diz aqui o texto de João capítulo 15? Ele vai cortar, o que não dá fruto, eu vou jogar fora. E jogado o ramo, quando você corta, joga fora, ele começa a murchar, ele seca, só serve para tacar fogo. Porque enquanto não murchou, se você jogar para as galinhas comem, não é? Detona tudo, fica só os talinhos lá. Mas depois que ela murchou, nem galinha come. Vai secar, só serve para ser queimado, para mais nada. Qual é a metáfora, a linguagem de ser queimado aqui? Inferno. Ser jogado no lago de fogo e enxofre. Nada mais. Mas aquele que produz fruto, diz aqui o texto, que ele vai podar. E quando passa pela poda, nós sabemos que passar pela poda não é tão simples como você imagina. Dói. Muitas vezes algumas situações que Deus permite que aconteça, Deus não provoca, mas Deus usa essas situações para nos ensinar, para direcionar o nosso coração, para provar a nossa alma, se nós verdadeiramente vamos guardar o Senhor. Olha que coisa interessante. Então Deus usa como artifício esses movimentos que acontecem ao nosso redor para nos firmar no caminho. Quando nós resistimos à tentação, andamos com Ele, nós damos fruto, e muito fruto, como diz o Evangelho de Marcos, a 30, a 60 e a 100 por um. E é isso que nós precisamos continuar fazendo com a nossa vida, ser produtivo. Não tem como você produzir se você não estiver conectado em Cristo. Eu sou a videira. O desafio maior não é chegar a produzir fruto, mas é permanecer produzindo fruto. Permanecer produzindo fruto. Eu sou o pão da vida, que sacia todo e qualquer tipo de fome. Eu sou a luz do mundo, que clareia a nossa vida. Eu sou a porta das ovelhas, a entrada certa. Eu sou o bom pastor, o que cuida de verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Sou o autor da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz à presença de Deus. Eu sou a videira verdadeira, que nos sustenta, que nos mantém. Esse é o Jesus que nasceu. Esse é o Jesus que nos ensinou, que morreu ali por amor a cada um de nós. Você sabia que se só existisse você no mundo, Jesus teria morrido na cruz do mesmo jeito? É isso que significa amor incondicional, querido. Jesus não morreu por você porque você é bom, porque você merece. Nós não merecemos. Mas porque Ele nos ama tanto, a tal ponto, Ele deu a própria vida. Aquela plaquinha que está escrito o nome dele lá, devia ter o meu nome. Ele tirou de lá, me resgatou, para que eu pudesse ter vida. Você quer ser feliz com Jesus? Esse é o caminho. É seguir o grande eu sou. O que nós celebramos hoje não é um menino numa manjedoura. Nós celebramos o grande eu sou. Que tem algo extremamente maravilhoso para cada um de nós. Que tem algo assim, que nos eleva para um outro patamar. Um outro patamar. No momento onde você ora e Deus responde. Você ora e Deus responde. Você ora e Deus responde. Quando foi a última vez que você orou e Deus respondeu assim, de bate-pronto? Aí você começa a dizer, não sei se Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Mas a sua oferta passou pelo crivo, passou pela pia de bronze, e foi dada como pura ou como impura. A gente for projetar seu pensamento aqui, vão ter duas colunas, à direita as coisas positivas e à esquerda as coisas negativas. Qual que vai ter mais, positivo ou negativo? O que é que Jesus precisa fazer no seu coração hoje? Sinceramente eu não sei, mas Ele pode. Você sabe o que precisa fazer. E você sabe o que você precisa fazer. Render-se aos pés do Senhor. Como nós cantamos aqui, tudo entregarei.
O tudo entregarei não é uma resignação passiva, ou seja, quando o soldado já não tem mais munição, ele não tem mais o que fazer, ele levanta o fuzil com as duas mãos e diz assim, olha, eu me rendo, eu não vou lutar mais, porque eu não tenho como lutar mais. Se eu tivesse um saco de munição, eu continuo mandando bala, não? E às vezes nós estamos assim, nós não queremos nos render. Ah, mas eu sou tão inteligente, eu sou tão esperto, eu tenho a minha vida, eu sou tão novo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Para que mesmo isso aí? Agora, a rendição que Jesus espera de nós é, mesmo sabendo que eu tenho competência para fazer um monte de coisa, que eu tenho capacidade para fazer um monte de coisa, eu digo, Senhor, eu me rendo. Eu tenho um saco de munição aqui ainda, mas eu me rendo, não quero brigar mais. Eu me rendo. Quando eu estava lembrando a biografia de George Miller, ele pegava um caderno e fazia 3 colunas. Da primeira coluna punha a data do pedido, a segunda coluna especificidade, qual era o pedido, e a terceira coluna a data do pedido respondido. Catalogaram 53 mil pedidos respondidos. Glória a Deus, aleluia. E um dos não respondidos, ele orou por um homem durante 63 anos, 8 meses e 2 dias. Ele orou pela conversão deste moço. 63 anos, 8 meses e 2 dias. E quando, por ocasião do sepultamento dele, estava lá o esquife e todo mundo ali ao redor, esse moço entrou. Quando ele entrou, ele caiu dos joelhos no chão. Jesus, eu não aguento mais resistir. Eu não aguento, eu me rendo. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Até o final da vida, George Miller estava orando pela vida daquele moço. O que é que você precisa para se render aos pés do Senhor? Não importa o que você fez. Não importa o que a vida fez com você. Importa o que você faz com aquilo que a vida fez de você. Como eu disse aqui, todos nós passamos por dificuldades assim, tremendas. Eu não desejo para você o que eu passei. Não desejo. Também não quero que você passou, não. Pode ficar com ele, né? Mas nós podemos nos render diante do Senhor. Dizer, tudo a Cristo a ti entrego, por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixar. Vamos colocar em pé, por gentileza.